Olá, tudo bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Olha, eu vim vos falar aqui deste livro, Garota Gay, Bom Deus. Bom, este livro foi escrito pela Jack Hill Perry. Ela, além de escritora, ela é também rapper, é também poetisa. Uma coisa que vocês vão encontrar neste livro é uma escrita poética, é uma linguagem poética. Ela traz muita beleza às palavras, ela traz muita beleza aos textos dela. Então vocês vão encontrar isso neste livro. Isso acaba sendo uma coisa que aguça a vontade de ler. Você lê uma página, quer ler o capítulo todo, quer ler o segundo, e lá vais tu lendo mais do que alguns capítulos que tu talvez já havias programado. Bom, este livro tem apenas 217 páginas, 16 capítulos divididos em 3. A primeira parte fala sobre quem ela era, a segunda, quem ela se tornou, a terceira, a atração pelo mesmo sexo. Na primeira parte, antes da primeira parte, nós encontramos o prefácio. O prefácio é bem pequeno mesmo, escrito pela autora do livro Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, a Nancy. O apelido dela eu tenho dificuldades de pronunciar, então eu falei do livro dela, eu tenho a certeza que vocês conhecem ela. A introdução é igualmente curta, ela deixa muito claro qual é o objetivo dela ao escrever este livro. E ela diz que ela era sim uma garota gay, mas agora ela é aquilo que a bondade de Deus faz a uma alma quando alcança. Bom, no início ela conta a história de como foi a primeira vez que lhe pediram em namoro por uma menina. Depois ela dá uma pausa e fala sobre a queda no Jardim do Éden. Fala sobre a incredulidade que dominou o coração de Adão e Eva ao darem crédito às palavras da serpente, ao invés de obedecer à palavra de Deus que lhes havia chegado, dizendo que deviam se abster, não comer daquela árvore, mas que poderiam comer as muitas árvores que estavam por lá, mas eles acharam que, olha, a serpente está certa e acabaram obedecendo à serpente, dando crédito à serpente, acharam mais atrativas as palavras da serpente, porque as promessas eram muitas, as promessas eram meio que aguçavam a vontade deles de, olha, eu vou ser como Deus, eu vou ter conhecimento do bem e do mal. Mas acabaram obedecendo a serpente, olharam para as palavras da serpente como as que tinham mais valor, olharam para o pecado como algo que dava mais prazer do que a verdade. E nisso, ao achar que eles iriam ganhar alguma coisa, acabaram perdendo o relacionamento que eles tinham com Deus. Já não tinham mais, não da mesma forma, eles foram afastados, foram mandados para fora do jardim. E ela fala sobre a misericórdia de Deus, mesmo nessa queda. Ela fala sobre o fato de Deus ter ido até eles, sacrificado um animal para dar-lhes roupas, e ela fala que os passos de Deus com certeza foram passos de misericórdia, não passos largos de quem ia lá para condenar, para matar, para destruir, mas que eram passos de misericórdia. E é exatamente isso que aconteceu, porque o Senhor enviou seu Filho amado Jesus Cristo para que viesse morrer por nós na cruz. Ela fala também sobre a misericórdia de Deus em enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós. Bom, ela viveu na homossexualidade por muito tempo. Antes disso, ela conta sobre o relacionamento do pai e da mãe, que começou num bar e a mãe acabou descobrindo que ela estava grávida. Ao descobrir que ela estava grávida, ela queria abortar, mas por graça uma amiga lhe convenceu que, olha, talvez esta criança seja um presente de Deus, e ela desistiu do aborto. Ao ter desistido do aborto, ela teve a sua filha 16 anos depois de ter tido seu primeiro filho. Então, ela passou por uma situação bem terrível com o pai, porque o pai era uma pessoa muito ausente. O pai não queria saber dela num termo assim geral. Era um pai que lhe amava às vezes, segundo as palavras dela. E ao perceber que o pai era tão distante, uma das vezes o pai chegou a dizer a ela que, olha, se um dia tu sumires da minha vida, decidires que não queres saber de mim, para mim está tudo bem.
Então, isso foi algo que lhe feriu bastante e ela saiu de lá muito devastada. Teve claro, contato com o pai depois, mas as coisas nunca se consertaram. Outra coisa que aconteceu na vida dela foi que ela ela foi abusada sexualmente por um garoto, um adolescente, um adolescente, numa das casas que a mãe lhe deixava. E isso trouxe para ela uma certa perspectiva sobre os homens, ou melhor, uma certa visão negativa sobre os homens, e ela acabou ficando muito, mas muito, como é que se diz? Meio que ela tinha uma visão dos homens totalmente distorcida, como pessoas que só sabem destruir, magoar e não sabem cuidar muito bem das mulheres. E ela afastou-se com certeza dos homens, mas ela não culpa essas duas situações pela sua homossexualidade, e ela fala que, olha, a incredulidade é que foi o ponto forte para ela se envolver com a homossexualidade, porque todo aquele que vive na incredulidade desobedece a Deus e não obedece ao Senhor. Então ela acabou se envolvendo com a homossexualidade, mas a história dela teve uma reviravolta, onde ela conheceu o Senhor. Quando ela era menor, na escola onde ela frequentava, tinha lá o EBD. E essas aulas do EBD, em algum momento, foram lá, parece que vinham na sua mente, e ela se lembrava de algumas coisas sobre Deus. E isso foi um ponto para ela poder começar a entender que, olha, parece que alguma coisa está a acontecer aqui. Ela foi partilhar com a sua prima. Olha, prima, parece que Deus está-me a repreender em tudo o que eu faço. Eu não sei o que está a acontecer, mas eu juro para ti, prima, eu não quero saber de Deus. Pois é, ela disse que não queria saber de Deus, mas esse chamado não depende de nós. Esse chamado é irresistível. Tempos depois, a prima, olha, um detalhe, a prima estava em oração por ela desde o dia que ela soube que a sua prima era homossexual. Pois é, ore pelos teus familiares e partilhe a palavra com eles. Talvez não creiam hoje, mas daqui a pouco, talvez, se o Senhor permitir, aquilo vai ser uma alavanca para a sua conversão. E entregue os seus familiares ao Senhor também. Prontos, então, claro, ela depois teve um momento de rebeldia, mas sabemos como as coisas terminam quando o Senhor chama os seus. Ela finalmente se rendeu ao Senhor dentro do seu quarto e entregou a sua vida ao Senhor. E assim iniciou a sua jornada cristã. Ela saiu da comunidade LGBT e começou a frequentar a comunidade cristã. Ela afirma que, olha, aquilo que ela fazia, a homossexualidade, ela era aplaudida até por pessoas heterossexuais, mas era algo que Deus totalmente não aprovava. E ela abandonou essa prática de uma vez por todas, pela graça e misericórdia do Senhor. Esta foi a resenha da primeira parte deste livro, e eu prometo voltar em breve para partilhar com vocês a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado e que estejam muito ansiosos para comprar este livro. Olha, vocês vão amar este livro. Eu vou vos contar uma coisa. Na primeira sentada eu consegui ler este livro. Não que eu tenha pensado sobre isso, não que eu tenha planejado isso. Eu consegui ler 95 páginas. Isso mesmo, mas não porque eu sou a maior leitora de livros deste mundo, porque eu não sou. Eu tenho 3 livros pendentes por aí, mas porque este livro é simplesmente maravilhoso. Vocês vão amar, porque ela não fala muito sobre si necessariamente, mas fala de Deus, da história de quem ela era e de quem Deus sempre foi. Vocês vão amar. A Livraria Dor tem disponível este livro. Comprem e contem-nos o que vocês acharam, do que vocês gostaram. Um beijo nos vossos corações e até breve, se o Senhor permitir.